Boa noite, o meu nome é Thelma Maria Ferreira Jacobi, sou graduanda do curso de Direito do Instituto Flores de Ensino Superior. Gostaria de saudar a banca na pessoa do Dr. Ítalo Leite, seu meu orientador, o Dr. Francisco Júnior e o Dr. Lúcio Henrique. O tema do meu TCC é o Arcabouço Legislativo de Proteção à Mulher Vítima de Violência no Brasil, Avanços e Perspectivas. Este trabalho se justifica devido à importância de se revisar a legislação de proteção à mulher e contribuir para uma atualização da literatura analítica e crítica sobre a temática, tendo como metodologia uma pesquisa documental e uma revisão biográfica, sendo uma pesquisa qualitativa e descritiva. Formação do arcabouço legislativo de proteção à mulher. As questões de violência contra a mulher sempre existiram, principalmente por esta ter sido durante muito tempo vista como inferior e como posse dos seus pais ou maridos. Essa cultura permitiu que diversas formas de violência se materializassem sem que houvesse nenhuma manifestação de defesa à vítima. Só a legislação que foi modificando durante os anos e já não se admite mais essa visão que muitos homens possuem de que a mulher é uma propriedade. A Constituição Federal de 88 é um marco nacional de direito conquistado pelas mulheres. Mesmo assim, ainda não são vítimas de preconceito e discriminação em vários espaços. No artigo 5º da referida Constituição, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade nos termos seguintes. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações no termo dessa Constituição. Com a Secretaria de Políticas para as Mulheres, foi possível expandir as redes de atendimento e criar políticas que visem a proteção e combate à violência contra a mulher, como a Política Nacional de Enfrentamento à Violência, que assegura atendimento integral às mulheres, visando a garantia dos seus direitos. A Lei 11.340, de 2006, por meio da Lei Maria da Penha, a violência contra a mulher passa a ser tratada como grave violação dos direitos humanos dessas mulheres. Sendo assim, a Lei de número 11.340, de 2006, proporcionou uma fase às mulheres brasileiras, como está exposto no artigo 1º, que cria ferramentas de combate e prevenção à violência doméstica e familiar contra as mulheres. Em seu artigo 2º, dispõe que toda mulher possui de direitos fundamentais que eles são inerentes à pessoa humana. Desse modo, compreende-se que, antes da promulgação da Lei Maria da Penha, a sociedade silenciava mais a violência, pois não havia uma lei específica para os casos de violência. Medidas protetivas de urgência. Na Lei Maria da Penha, Lei de número 11.340, de 2006, estão incorporadas medidas protetivas de urgência que têm como objetivo garantir os direitos da mulher. Essas medidas protetivas são concedidas a solicitantes sem que tenha a oitiva do agressor ou do Ministério Público, devendo ser direcionada a todas as mulheres que estejam em situação de violência sem realizar qualquer tipo de distinção. As medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor, em essas medidas, há a possibilidade de o agressor continuar agindo, deixando a vítima das agressões sem meios para acessar essa relação, sendo elencado no artigo 22, inciso 1º ao inciso 7º. Medidas protetivas de urgência em face da ofendida. Tem-se também as medidas protetivas de urgência em face da ofendida, que abrange o artigo 23 e 24 da referida lei. As medidas citadas têm a finalidade de proporcionar à mulher vítima de violência doméstica um atendimento integral, ao qual possui demanda para alguém de um corpo policial, mas também envolve diversas áreas que tratam o acolhimento e proteção da vítima. As medidas dadas pelo juiz previstas no artigo 23 da Lei nº 11.340, de 2006, compõe um dos mecanismos de defesa à mulher vítima de violência doméstica, que consta do encaminhamento da ofendida e seus dependentes ao programa de proteção ou atendimento. A Lei nº 13.641, de 2018, altera a Lei Maria da Penha, de modo a atribuir penalidades ao descumprimento das medidas protetivas de urgência, uma vez que é tipificado como crime
e inobservância dessas medidas. A Lei de número 13.882 de 2019, incorporada à Lei Maria da Penha, contempla a vida escolar dos dependentes, tendo em vista que a mãe necessita levar os seus dependentes. Assim, fixou nesta lei a obrigatoriedade da matrícula dos dependentes em instituição que seja mais favorável à sua segurança, independente da existência de vaga ou não. Percebendo-se que a violência doméstica contra a mulher pode vir a ser consequências graves e irreversíveis, entre elas morte da vítima, que se configura no feminicídio, que foi sancionada outra lei. Lei número 13.104/2015, a Lei do Feminicídio, surgiu com o intuito de preencher as lacunas que a Lei Maria da Penha deixou, pois esta não tinha penalidades previstas para homicídios praticados em detrimento da condição de ser mulher, daí a ser chamada Lei do Feminicídio. Coloca como circunstância qualificadora do crime de homicídio e considera o feminicídio como um crime praticado com mulher por razão de condição de sexo feminino. Quando envolve violência doméstica familiar, o menosprezo e a discriminação contra a condição de mulher. Adicionado ao rol dos crimes hediondos, a pena prevista é de 12 anos a 30 anos de reclusão. A implementação da Lei de 13.104/2015 é um avanço para punir os agressores. Por muito tempo foi comum o uso de legítima defesa da honra, crime passional, quando o crime era cometido por parceiros amorosos com o intuito de amenizar a pena. Perspectiva quanto ao meio legais de proteção à mulher vítima de violência. O Código Civil de 1916, clara referência à sociedade da época, colocava a mulher em condição inferior. Constituição Federal de 88, o artigo 5º, que dispõe sobre a igualdade de direitos de todos, não sendo permitida quaisquer distinções, tendo assegurado a inviolabilidade dos direitos. Lei de número 11.340, 2006, a Lei Maria da Penha, decreto número 8.083 de 2013, institui a Casa da Mulher Brasileira, voltada para dispor de um atendimento humanizado às mulheres, funcionando como centro de integração em todas as instâncias de atendimento. A Lei número 13.104 de 2015, a Lei do Feminicídio. A Lei número 13.640 de 2018, penalidade e descumprimento de medidas protetivas. A Lei de número 13.718 de 2018, importunação sexual. A Lei de número 13.882 de 2019, matrícula dependente em locais próximos. A Lei de número 14.149 de 2021 institui o formulário de avaliação de risco à violência doméstica e familiar. Por meio de um formulário nacional, avaliação de risco, será possível traçar perfis de característica que antecedem ao crime, podendo balizar ações futuras de prevenção. As considerações finais abordou-se sobre o formato com o qual se desenvolveram as sociedades em que as mulheres sempre foram vistas por meio de uma ótica considerada inferior ao homem, sendo que esse processo de desconstrução social nunca foi fácil. Tendo como marco do início dessa luta o disposto na Constituição Federal de 88, o artigo 5º, no qual trata sobre a garantia de direitos iguais tanto às mulheres quanto aos homens. Assim, a Lei de número 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, foi promulgada com o escopo de reprimir toda e qualquer forma de violência contra a mulher, se tornando o principal instrumento jurídico de proteção à mulher, recebendo o nome de quem tanto lutou para que essa lei fosse sancionada, Maria da Penha. Para sanar a brecha quanto à qualificação do crime de homicídio de mulheres em razão do sexo, criou a Lei número 13.104 de 2015, também chamada Lei de Feminicídio, foi promulgada trazendo penalidade mais severa para esses casos. No entanto, cabe a reflexão sobre a sua efetividade dessas leis em todas as esferas da sociedade, pois o Código Penal brasileiro
passa por mudança com esse objetivo. No entanto, na prática, muitas mulheres ainda não conseguiram sentir segurança suficiente no amparo da lei. Por exemplo, as medidas protetivas em que o agressor não pode se aproximar da vítima, só que o Estado ainda não consegue fiscalizar todos os casos e garantir a efetividade da lei diante da sua incapacidade postulária. Obrigada.